verdade, ó nosso irmão. Ó miserade, Menezes, te chamamos tantas vezes, te ofertando o coração. Dos enfermos não te esqueces, quando te chamam em preces, no momento estás presente. Ó Bezerra, nosso irmão, põe aqui as tuas mãos, somos todos seus pacientes. Tua presença neste ambiente é de Jesus para todos nós, um belo presente. E a ti, querido irmão, queremos te agradecer de todo o coração. E a ti, querido irmão, queremos te agradecer de todo o coração. Boa noite, queridos irmãos em Cristo Jesus. É sempre com muita alegria que nos encontramos, unidos em pensamento, amor e amizade. Vamos juntos, formando um lindo feixe de luz e amor, levando até a nossa casa de oração. Saudando a nossa querida irmã Lina, Caiba Schutel e todos os mentores da casa e nossos anjos de guarda. Que eles possam nos abençoar e continuar nos protegendo. O nosso propósito é a divulgação do Evangelho de Jesus. Sabemos, Senhor, da necessidade de aproveitarmos muito esses momentos de aprendizado e elevação. Que todos esses ensinamentos fiquem gravados em nossa mente e coração e que possam germinar para sempre, aumentando assim a nossa fé e a nossa coragem cristã. E assim sendo, vamos acompanhar a explanação do Evangelho de hoje a cargo do nosso companheiro, Senhor Odair. Boa noite a todos. Que a paz esteja convosco. Hoje nós vamos estudar a questão 627 e depois a questão 919 e também a questão 919A do Livro dos Espíritos. Caros companheiros, a doutrina espírita representa um despertar de consciência para os seres humanos. Representa o que Jesus prometeu ao discípulo João e aos demais, quando disse que rogaria ao Pai o envio de outro Consolador, o Espírito da Verdade, o que se concretizou em 1857 com a publicação do Livro dos Espíritos. O Consolador veio para ensinar todas as coisas e lembrar tudo o que ele, Jesus, havia dito, e para ficar eternamente conosco. O Livro dos Espíritos não é uma obra somente de Kardec, mas também de uma pleiade de espíritos iluminados, desencarnados e encarnados, que foram os transmissores da doutrina. Vamos começar pela questão 627, onde Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Uma vez
que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Na resposta, os Espíritos explicam que Jesus empregava alegorias e parábolas, porque falava conforme os tempos e os lugares. Era através das comparações que Jesus explicava como é o reino de Deus. Agora, afirmaram os Espíritos, é necessário que a verdade se torne inteligível para todo o mundo e que as leis de Deus sejam explicadas e desenvolvidas. Os Espíritos também disseram o seguinte: estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Então vejam, Jesus, quando estava encarnado, já havia anunciado o reino do bem para a terra. Mas caberia ao Espiritismo preparar a humanidade para a vinda da nova era. E o Espiritismo veio, então, cumprir a promessa do Cristo. E o seu estabelecimento foi presidido pelo Espírito da Verdade. O Consolador Prometido veio lembrar aos homens a observância das leis de Deus e ensinar todas as coisas, fazendo a humanidade entender tudo o que Jesus tinha dito em parábolas. O Espiritismo veio então abrir os nossos olhos e nossos ouvidos, falando sem figuras de linguagem ou alegorias. Trouxe a consolação a todos os que sofrem, esclarecendo as causas e os objetivos de todas as dores. Hoje, nós sabemos que somos parte da idealização do Criador. Somos parte de um universo incomensurável. Jesus já havia dito que havia muitas moradas na casa do Pai, mas nós não entendíamos. Hoje nós conhecemos um pouquinho só do universo físico e na terceira dimensão na qual estamos. Conhecemos uma pequena parte da nossa galáxia, a Via Láctea, que está em meio a cerca de 2 trilhões de galáxias que existem no universo. Mas ainda não entendemos quase nada das outras dimensões, da quarta, da quinta, da sexta e outras, e também das dimensões negativas. Sabemos que temos inteligência reduzida, embora nos achemos inteligentes. Em verdade, estamos aqui encarnados para evoluir e evoluir sempre em 2 grandes áreas, no amor e na sabedoria. Tudo por que passamos está ficando gravado em nossa memória espiritual, que é mais ágil e mais ampla que um processador de computador. E nós vamos nascer aqui na Terra e em outros mundos tantas vezes quantas forem necessárias para a nossa evolução. Sabemos que é uma bênção receber o corpo que temos aqui na Terra e que devemos preservá-lo da melhor forma possível, não cometendo abusos como o uso de drogas, de entorpecentes, de álcool em excesso, cigarro e outros, e tampouco cometer excessos com a alimentação, etc. Todos nós chegamos ao mundo físico com uma certa quantidade de energia vital que nos permitirá viver um certo número de anos. Mas muitos de nós vamos retornar antes devido aos abusos cometidos. E quando chegarmos no mundo espiritual, muitos de nós seremos chamados de suicidas, mesmo que sejamos suicidas involuntários. O Livro dos Espíritos veio lançar as bases do conhecimento do futuro. As informações complementares estão sendo enviadas por mensagens e livros psicografados
especialmente aqui no Brasil. A nova era é a era do Espírito. Embora muitos não percebam, olhando para a humanidade de hoje, nos parece impossível que isso venha a acontecer. Mas é que nós somos muito ansiosos e queremos ver logo o mundo transformado, o mundo se regenerando. Temos muita pressa, mas Jesus não tem pressa. Ele aguarda a nossa evolução, que é muito lenta, com paciência. Nós já perdemos tempo demais com as coisas que não nos acrescentam nada. Aí veio a pandemia e tivemos que parar. E agora nos perguntamos: será que vai demorar para acabar? Caros companheiros, este é o momento, é a grande oportunidade que estamos tendo para encontrar a paz conosco mesmo e com os outros. Jesus é a nossa referência para que não nos sintamos desorientados. Ele não pede nada a nós é que pedimos tanto a Ele. Perdemos muito tempo na vida. Vejam quanto tempo perdemos com as questões políticas. Precisamos entender que tudo o que está acontecendo faz parte da separação entre o joio e o trigo. Estamos no período de fim dos tempos, de fim dos tempos da maldade. Muitos espíritas se perguntam: será que a transição planetária começou agora com a pandemia? A transição de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração já estava em andamento e agora ela se tornou visível e palpável para a humanidade inteira. E só não vê quem não quer. Agora é o momento. E vale a pena aprendermos como encontrar a paz. Para tanto, temos que conhecer o nosso estado de espírito, que começa com o autoconhecimento. Vamos agora ver a questão 919 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem para se melhorar nesta vida e para resistir à atração do mal? A resposta dos Espíritos Iluminados foi a seguinte: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Sabemos que esse sábio foi Sócrates, na antiga Grécia. E para ter mais esclarecimento, Kardec pergunta na questão 919A. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual é o meio de chegar a isso? Aí Santo Agostinho deu a resposta, explicando o que ele fazia quando viveu sobre a terra. No fim de cada dia, ele interrogava sua consciência, passava em revista o que havia feito e se perguntava se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria tido motivo para se queixar dele. Examinava o que teria feito contra Deus, depois contra os outros e depois contra si mesmo. Às vezes as respostas eram motivo de repouso para a sua consciência, e outras vezes eram a indicação de um mal que devia ser corrigido. Vamos chegar ao fim da vida com o dever cumprido? Poucos de nós vai conseguir. Muitas vezes nos perguntamos: se eu morrer agora, como vou chegar ao mundo espiritual? O que estou fazendo para me tornar uma pessoa útil? Desde a família até a comunidade onde vivo. O que estou fazendo com o meu tempo? O que estou fazendo de mim mesmo?
Em que posição eu estou comparando com a posição quando cheguei? Quando cheguei aqui ao mundo encarnado? Nós geralmente perguntamos à criança: o que você vai ser quando crescer? E nós, adultos, devemos nos perguntar: o que nós queremos ser lá no mundo espiritual? Será que a vida. Sabemos que a vida vai continuar. É hora de planejarmos a nossa volta ao mundo espiritual. E o que Jesus nos pediu? Ame a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. Nosso governante chama-se Jesus. Será que usamos os seus ensinamentos como forma de conduta? Será que alimentamos sentimento de revolta, de aflição, de medo? Meus amigos, quanto à felicidade, ela é um estado de espírito que sugere uma consciência tranquila. Vamos procurar vamos procurar seguir os ensinamentos de Jesus. Vamos fazer como Santo Agostinho. À noite, ao se deitar, vamos criar o hábito de repassar o que fizemos durante o dia e examinar nossa consciência. Será que cumprimos nosso dever para com Deus? E para com o próximo? E para comigo mesmo? E vamos sentir o reflexo em nossa consciência. E vamos corrigindo a nossa conduta no dia a dia. E assim vamos conhecer a nós mesmos. Quando menos esperamos, já estaremos fazendo a nossa reforma íntima, que para a maioria de nós é muito difícil. Para encerrarmos, pedimos a Jesus que abençoe a todos. Assim seja. Vamos agora às nossas vibrações. Vamos depositar nossas energias nas mãos de Jesus, para que os trabalhadores espirituais possam utilizar conforme o seu desejo em favor dos necessitados. Inicialmente, vamos vibrar pela paz mundial, pelos dirigentes dos países em disputa, para que possam, através do diálogo e de negociações, encontrar a paz. Para que os refugiados possam encontrar países que os acolham. Vamos vibrar pelo Brasil, pelos nossos governantes, para que sejam iluminados pela luz de Jesus, a fim de encontrarem o equilíbrio que possibilite o crescimento da nação. Vamos vibrar por todos os que se encontram num leito de dor, para os que estão com coronavírus, para que sejam curados, para os que estão desencarnando, para que sejam resgatados e tratados no mundo espiritual. Vibramos também para os que se encontram encarcerados, para que se regenerem. Pelas crianças que se encontram nos orfanatos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada, e que o Evangelho de Jesus seja a diretriz que leve nossos irmãos necessitados ao caminho da regeneração. Vibramos para os viciados, para que possam receber a luz do alto como indicativo do caminho de regeneração. Vibramos pelos que se encontram no umbral, nos vales de trevas e nos vales de suicidas, para que a luz de Jesus se faça presente e que as caravanas espirituais possam resgatar todos aqueles que estejam em condições. Que todos se arrependam dos erros praticados. Vibramos para que haja paz entre as religiões e entre todos os povos. Pelos lares em desarmonia, para que encontrem a paz no Evangelho. Vibramos para que o manto sagrado de Jesus
envolva e proteja os trabalhadores das áreas da saúde. Vibramos por nossos parentes e amigos e por nós mesmos, para que todos possamos continuar recebendo as bênçãos do alto. Assim seja, graças a Deus. Agradecemos a Jesus por mais este trabalho. Agradecemos todos que estiveram conosco, encarnados e desencarnados, todas as fraternidades do alto e todas as correntes do bem. E vamos assim, rogando a Jesus que possa iluminar toda a humanidade, para que assim possamos ter dias melhores. Que assim seja, Senhor, e assim será. Graças a Deus.